pelo presidente Vladimir Putin. Por enquanto, Estados Unidos e OTAN declararam não ter ainda provas oficiais do movimento de retirada dos milhares de soldados posicionados na fronteira com a Ucrânia desde março. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h04. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitária Esportiva de hoje, terça-feira, dia 20 de maio. Então vamos lá, sem mais demoras, apresentando ela já para sua primeira participação, ou segunda, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Neila! Bom dia, Manuele Madeira, bom dia a você, ouvinte do Universitário Esportivo. A gente que, claro, está começando já o nosso programa e traz para vocês os destaques dessa terça-feira. Terça-feira recheada de muita novidade. A gente vai falar sobre o rugby, claro, mais um pouquinho de rugby. Ontem que a gente já falou sobre os resultados do fim de semana da Liga Nordeste, também do amistoso do Delta UFP. A gente vai falar também sobre as novidades que foram anunciadas justamente nessas duas partidas que aconteceram no sábado no Lindolfo Monteiro. Você vai ficar por dentro de tudo isso aqui daqui a pouquinho. A gente que também fala sobre jiu-jitsu, porque tem novo campeonato, tem atletas se destacando e vocês vão conhecer dois nomes grandes do jiu-jitsu piauiense que estão começando aí. Nós também vamos falar sobre polidense. Lembrando, o campeonato tá chegando, o campeonato estadual de polidense é no dia 24 de maio. Você vai acompanhar
mais novidades, claro, aonde? Aqui no Universitária Esportiva sempre. Também vamos falar de esporte nacional, claro, o que está acontecendo aí nos WTAs e nos circuitos ATP do tênis. A gente também fala sobre os qualifiers do Roland Garros que também estão acontecendo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Mais Novo Basquete Brasil e muito mais novidades para vocês, Neila. E o futebol, Neila? O que você traz de novidade para essa terça-feira? Hoje é terça-feira, é dia de quê? Série B. Isso, Série B. Nessa terça-feira acontece aqui em Teresina, tá? Vasco e Sampaio Corrêa pela 6ª rodada. Times que estão em situação diferente aí nesse Campeonato Brasileiro. E claro, material especial para vocês das duas equipes. E do piauiense que poderia estar nessa partida e não vai estar. Ontem foi já confirmado que o Jonas aqui de Teresina não vai poder entrar em campo novamente pelo Sampaio. Mas vocês vão conhecer um pouquinho do Jonas e também vão ouvir ele falar um pouquinho dessa situação do Sampaio Corrêa. Além disso, vamos falar de futebol piauiense. Tem matéria especial do Vitor Cearense, jogador do Piauí, que mandou um belo chute para empatar a partida da final que aconteceu no domingo. Além disso, a gente também fala de Sub-19, material especial sobre duas equipes que se destacaram, na verdade estão se destacando nos dois grupos, Grupo Norte, Grupo Centro. Temos aí Piauí Comercial e tem material especial para vocês sobre essa garotada. Então, fica ligado, Universitária Esportiva dessa terça-feira tá recheado de novidades só para você. Universitária Esportiva começou! Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 8 minutos, a gente começa o nosso Universitário Esportivo, o nosso boletim esportivo, com material aí sobre o Lindolfo Monteiro, porque no sábado de rugby, o prefeito Firmino Filho compareceu ao estádio para assistir a partida da semifinal entre Piauí e Asa Branca. E claro, ele não pôde deixar de responder algumas questões como obras estruturais no estádio Lindolfo Monteiro e também sobre o cenário do rugby em Teresina, ele conhece? Vamos lá então, informações na matéria de Anando Mate. A semifinal da Liga Nordeste de Rugby 15, realizada em Teresina no estádio Lindolfo Monteiro, contou com a presença do prefeito Firmino. Apesar da informalidade de sua visita, ele não deixou de falar sobre assuntos sérios, como a estrutura do Lindolfinho e o cenário do rugby na cidade. Para o prefeito, há uma diversificação de esportes olímpicos em Teresina. No que diz respeito ao rugby, ele destacou o papel da prefeitura, que é apoiar os esportes, apesar de não ter tido um diálogo formal com os atletas locais da modalidade. Acho uma coisa interessante essa diversificação, né, dos esportes na cidade, especialmente no esporte amador. Nós tivemos um aparecimento e um crescimento muito grande do judô, tivemos um crescimento muito grande do badminton, e é importante que nós possamos crescer em outros esportes. É legal ver o pessoal do rugby brilhando, né, trazendo espetáculos bonitos para a nossa cidade. Então a prefeitura ela se sente obrigada em apoiar esses esportes amadores. É necessário que tenha um diálogo, né, com aqueles que fazem rugby. Não existe ainda nenhum tipo de agenda de trabalho definida, mas nós estamos abertos para dialogar. Esse é o nosso espírito, né? Eu digo sempre que não cabe à prefeitura a prática do esporte, mas a prefeitura tem que apoiar aqueles que praticam, né? Então tem que dar testemunho de apoio, de solidariedade àqueles que praticam. E nós estamos abertos, né, para trabalhar junto com o pessoal do rugby também. Além disso, outro ponto levantado foi a utilização do Lindolfo Monteiro e as obras que ainda faltam ser realizadas no estádio, como a iluminação, o placar eletrônico e a reforma na sua estrutura. O prefeito também destaca que o estádio é para esporte amadores.
O Lindolfo Monteiro ele tem uma vocação diferente da Albertão. O Lindolfo Monteiro não é para esporte profissional, ele é basicamente para esporte amador. Então é necessário que nós possamos melhorar, especialmente a iluminação. Agora mesmo estava falando com o Galvo, determinando já que se fizesse o projeto da reforma da iluminação aqui do Lindolfo. É necessário também a história do placar eletrônico. E é importante também que se faça uma reforma na sua estética, né? É um estádio que tem uma vocação para pequenas multidões, mas precisa ele ser qualificado, né? Eu acho que ele está no tamanho correto. Eu acho que ele não tem a vocação de ser um estádio gigantesco, né? Porque não cabe a ele abrigar grandes espetáculos profissionais. Mas cabe a ele fazer um acolhimento, né, para os esportes amadores. Então é isso que nós vamos trabalhar. Ananda Amati para o Universitário Esportivo. Tá aí então, falas do prefeito Firmino Filho, que não conhece muito rugby, disse que não se arriscaria nesse esporte. Melhor ficar no karatê mesmo. Mas aí, claro, assim como o secretário Galba, gostaram do que viram dentro de campo, o desempenho da equipe piauiense e o público que compareceu ao estádio Lindolfo Monteiro para essa partida. O bom de tudo, claro, os anúncios feitos para um carinho especial no Lindolfo Monteiro, que também tem 70 anos, está precisando, né, de um carinho especial. Uma recalchutada geral. Principalmente iluminação, porque mexe em tudo, menos na iluminação do estádio. Então, prometido aí pelo secretário e pelo prefeito, uma mudança nessa iluminação do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Vamos ver se realmente acontece. A iluminação também tem 70 anos. Desde que foi colocada, nunca foi tirada. Inclusive, as mesmas torres pintadas com as cores dos times da capital também continuam as mesmas. Não sei nem se retocaram as tintas, mas está lá. A gente que precisa realmente de um novo sistema de iluminação, um sistema de acústica também, que foi colocado, mas ainda não atende às necessidades do estádio Lindolfo Monteiro, ainda não é o sistema acústico que ideal para o estádio, que a gente possa considerar pelo menos razoável. Ainda tem muitas falhas, a gente acompanha aí no campeonato estadual e, claro, algumas outras emergências que foram criadas aí justamente por conta dos últimos acontecimentos, como, por exemplo, a questão do muro, o placar, que é uma reclamação constante dos torcedores. Então, fica assim uma situação realmente bem complicada por hora para o estádio Lindolfo Monteiro, mas que ganha aí uma sobrevida justamente com essas novas... com esse novo pelo menos essas promessas que foram feitas para agora. E também essa reabertura, na verdade, a abertura do estádio para outros esportes, porque o estádio dependia muito do futebol piauiense, principalmente nos últimos 2 anos. Então, ter outras modalidades, outras disputas, até do futebol amador, deixa o Lindolfo um pouco mais movimentado e, claro, faz o pessoal reviver um pouquinho também e não deixar ele largado, como infelizmente acabou acontecendo com o estádio Albertão. Mas tá aí, a gente continua aguardando essas novidades lá no Lindolfo Monteiro, que com certeza vai melhorar muito se tudo que tiver que ser feito for feito, e a gente fica esperando também para as próximas partidas de tantas outras modalidades que podem acontecer por lá. E a gente, só para encerrar o assunto Lindolfo Monteiro, pelo menos por hoje, a gente relembra. No ano passado, o secretário Galba havia afirmado que o Lindolfo Monteiro ficaria como legado a respeito da Copa do Mundo. O estádio Lindolfo Monteiro seria ajeitado, ganharia uma arquibancada a mais ali na área dos vestiários. Os vestiários ficariam embaixo das arquibancadas. No entanto, essa questão de ser legado da Copa do Mundo, justamente até mesmo para receber as próximas Olimpíadas ou as delegações das Olimpíadas do Rio 2016, foi mudado. Então, saiu do Lindolfo Monteiro, os benefícios que viriam saíram do Lindolfo Monteiro e foram deslocados para a Vila Olímpica de Parnaíba. Então, por isso, aquelas obras que foram anunciadas anteriormente não serão feitas, pelo menos com esses recursos e também com essa pressa ou magnitude que foram anunciadas anteriormente. Ainda bem que não tinha ainda arquibancada na área dos vestiários quando o Angical caiu, né? Porque realmente... O Angico caiu, porque realmente a tragédia teria sido bem maior.
Vamos seguir então. Agora a gente fala de jiu-jitsu, porque depois de serem destaque no Brasileiro da Confederação Brasileira, Lívio Ribeiro e Gabriel Felipe vão tentar outros resultados na competição nacional que é promovida pela Confederação Brasileira de Lutas. Mais detalhes na matéria. Os atletas da Nova União já são figurinhas carimbadas dentro dos campeonatos de jiu-jitsu pelo país. O último disputado foi o Brasileiro em São Paulo, um dos mais importantes do ano, em que 4 atletas da equipe foram para a competição e trouxeram 2 medalhas. A prata com Lívio Ribeiro na categoria peso galo faixa roxa e o ouro com Gabriel Felipe, também peso galo, só que na faixa branca. Depois das 2 medalhas, os meninos continuam com o calendário de competições. A próxima acontece nesse final de semana em Fortaleza, também Campeonato Brasileiro, só que de outra confederação. Lívio explica a importância de competições como esta para manter um ritmo. O bicampeão brasileiro ainda avalia sua final no campeonato em São Paulo. As 2 primeiras vezes eu fui ouro, só que dessa vez a minha final eu tava ganhando e faltava 15 segundos e o cara conseguiu fazer uma vantagem na luta e eu acabei perdendo. Mas agora é treinar mais, é corrigir os erros, que eu posso dizer que eu acho que eu perdi pra mim mesmo, não desmerecendo meu adversário, claro. Vamos lutar esse brasileiro da CBLP em Fortaleza, treinando forte aí pra corrigir os erros e conseguir ganhar esse campeonato. Esse campeonato vai servir mais assim pra gente pra ficar em ritmo de competição, porque se a gente não lutar esse campeonato, a gente vai ficar sem ritmo. E a gente vai treinando, lutando esse campeonato agora no meio do ano, por exemplo, que é o foco principal, o Rio Open. São 2 mundiais, o Rio Open, o São Paulo Open. Assim, porque todo esse campeonato ajuda muito no currículo do atleta, principalmente da CBJJ, que é o meu foco. Eu acho que de todo lutador também. Já Gabriel não tem ainda o mesmo currículo que o companheiro, mas se saiu bem na sua primeira participação em um brasileiro. O lutador faixa branca afirmou que o preparo ajudou, mesmo com as diversidades que enfrentou. Para a próxima competição, Gabriel mantém um ritmo forte de treinos para sair com mais resultados positivos. Fui atrás, treinei muito, tava fazendo uma alimentação boa, preparação, fiz 4 lutas lá, tinha 11 atletas na minha categoria, tinha uma luta muito difícil, mas nas outras eu consegui desenrolar e também o carro do clima, é muito diferente, muito seco, muito frio, aí eu não era acostumado a lutar, mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente vai para Fortaleza agora no final de semana, tá o Brasileiro da CBLP, que é outra federação muito importante, e em julho a gente vai estar viajando para Resende, para lutar outros campeonatos. São os 2 mundiais da CBLP e da CBJJE. Então tá muito puxado aí com os treinos, tá muito pesado também. Mas tem que treinar para obter resultados como o que a gente tá obtendo até hoje. Tem que continuar com os treinos pesados. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, promovido pela Confederação Brasileira de Lutas, acontece nos dias 24 e 25 de maio em Fortaleza, no ginásio Paulo Sarazate. Matéria de Pamela Maranhão e Neia do Rego Monteiro para Universitária Esportiva. Tá aí então, preparo do Lívio Galinho e do Gabriel Felipe para essa edição do Campeonato Brasileiro. A gente que espera mais resultados positivos dos 2 atletas, não só deles, na verdade, também nos outros piauienses que vão participar desse torneio. Com certeza, mas eles 2 tiveram um crescimento bem representativo, principalmente no ano passado. A gente coloca aí campeonatos brasileiros, campeonatos mundiais, brasileiros, Opens, etapas internacionais que foram realmente algo que, por exemplo, para o Lívio representou um crescimento muito grande. A gente vem falando do Lívio já desde 2012, embora o jiu-jitsu não seja um esporte olímpico, a gente ainda vê a modalidade bem presente e bem mais massificada, por mais que existam outras formas, como por exemplo o jiu-jitsu sem pano, que é o jiu-jitsu que você luta sem a parte de cima do kimono. Existem outras formas de se lutar o jiu-jitsu, e agora também com a disseminação do MMA, a arte se tornou bem mais procurada e os campeonatos estão, na verdade, bem mais movimentados, e isso, além de tudo, além de aumentar o nível, serve também para a gente ter uma noção do quanto está sendo promissor a modalidade do jiu-jitsu aqui em Teresina, com diversos campeões mundiais nas modalidades e não vindo somente de uma academia. Na verdade, nós temos diversos campeões mundiais de jiu-jitsu vindo de diversas academias espalhadas não só por Teresina, como também por Parnaíba. A gente ainda noticia muito o resultado dos atletas que vêm de Parnaíba do jiu-jitsu, que também estão conseguindo, nessa temporada de 2014, já nesses primeiros 5 meses
do ano conseguiram também resultados muito expressivos nos campeonatos brasileiros que participaram e também nas etapas internacionais que já disputaram em Miami e também na Califórnia. Horas e 21 minutos, hora de intervalo aqui no Universitária Esportiva. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, você fica sabendo das notícias do Piauí, do Brasil e do mundo. No programa Música e Notícia, sua revista de todas as manhãs. Entrevistas, participação ao vivo de nossos repórteres, além de muita música. Música e Notícia, para quem gosta de música e informação de qualidade. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 22 minutos. Vamos seguir então com a Universitária Esportiva. Próximo esporte, Manoel Madeira. Polidense, né, do Rego Monteiro, porque tá chegando o campeonato estadual de polidense. Claro, se é esporte, a gente fala aqui no Universitário Esportivo. Acontece nesse sábado o Campeonato Piauiense de Polidense Fitness. No Teatro do Boi, 13 atletas vão lutar aí por 3 vagas no Campeonato Brasileiro, Neila. Essa competição que vai ser feita em categoria única e a Ruth Damares tem mais informações para vocês. Dia 24 de maio acontece o 3º campeonato de Polidense Fitness em Teresina. A competição vai servir para selecionar as participantes do Campeonato Brasileiro e é a primeira vez que acontece essa seletiva. Antes, as participantes eram escolhidas sem critérios de disputas. Yara Vaz, professora de Polidense, também fala do aumento do número de praticantes. Vão ser 13 atletas disputando 3 vagas para o brasileiro, que deve deixar o esporte mais disputado. Existindo essa necessidade de fazer uma seletiva, porque são muitas pessoas e praticamente todas se dedicam bastante, são boas atletas e a gente vai escolher as 3 melhores para nos representar lá fora no campeonato nacional. Mas o campeonato também vai ter outro objetivo: mostrar para o público que o polidense também é esporte. E para Yara, a modalidade vai conquistar mais do que a estética. Para quem não conhece o polidense, para ter conhecimento, para saber como é que funciona, vai ser um espetáculo belíssimo, porque é uma arte maravilhosa que envolve força, flexibilidade e as apresentações são muito bonitas porque tem muita questão. A competição vai ser feita em categoria única, em que 6 jurados vão julgar a flexibilidade, a força, a junção de movimentos, leveza e coreografia das competidoras. Ruth Damares para a Universitária Esportiva. Então, mais uma edição do Campeonato Piauiense de Polidense, 3ª edição já que acontece aqui em Teresina. Então, final de semana recheado para essas meninas que mais uma vez vão tentar essa vaga no Campeonato Brasileiro. E você, claro, um belíssimo espetáculo para se acompanhar, tanto por conta da modalidade como também da dança que as meninas fazem. Então, você que, enfim, nesse sábado não tem muita coisa aí para se fazer à noite, que tal acompanhar um excelente espetáculo? A gente repete para vocês, acontece nesse sábado, dia 24 de maio, no Teatro do Boi, a partir das 20 horas. Então, você pode ir lá prestigiar um pouquinho mais desse esporte que é o polidense. Vamos voltar então a falar de rugby, vamos voltar a falar da equipe do Parnaíba, porque nessa edição da Liga Nordeste de Rugby de 15, o Piauí, o estado, entrou com 2 equipes no torneio.
Enquanto o Piauí Rugby tá na final, o Parnaíba deixou a competição ainda na fase de grupos. E é isso, a equipe que fez, na verdade, sua estreia em uma competição oficial se prepara agora para as competições no Rugby Sevens, né, do Rego Monteiro. Vamos lá, então, informações na matéria de Ruth Damares. Parnaíba Rugby masculino começou 2014 como um ano que prometia ser diferente. A equipe, que tem cerca de 2 anos, encarou sua primeira competição oficial interestadual, a Liga Nordeste de Rugby de 15. O time foi eliminado ainda na fase de grupos. Em 4 jogos, foram 3 derrotas e 1 vitória por WO. Mas quem disse que tudo é tristeza? Segundo o jogador Rafael Souza, apesar da eliminação, a equipe sabia do desafio que ia ter. Comemora a experiência que adquiriu. Nosso time sentiu, muitos sentiram, se não a todos, né? A diferença do amistoso, até então a gente só tinha participado de amistosos. O acesso que jogou contra o Sampaio ano passado, já deu para saber mais ou menos como seria a liga. Vinha treinando, devido a pouco tempo da galera também, manteve 50% da equipe treinando. O intuito da gente era manter os 100% para chegar forte. Mas deu para chegar, deu para ter experiência, a maioria tem experiência, muitos gostaram, deu para separar ali a galera, para selecionar uns bons jogadores já para manter a base da equipe titular. Agora é esquecer um pouco a Liga Nordeste e focar nas competições estaduais de SEB. A equipe vai ser dividida em 2, como conta Rafael. No time titular a gente tem jogadores rápidos, sendo que no SEB predomina a maioria dos jogadores rápidos, ágeis, né? A gente tem 7, uma base já praticamente formada, contando que vai sobrar ainda para montar um segundo time um pouco forte, ou forte também no mesmo nível. O Parnaíba Rugby também pretende disputar em novembro o Beach Rugby da Bahia e o Nordeste Sevens em julho. O desafio agora é aumentar o elenco. Daqui para frente é focar, treino mais pesado do que o que estava vindo, tentar chamar mais interessados a conhecer o rugby, a conhecer o esporte. Tem nossas páginas na internet, a gente está querendo trazer essa galera das universidades, das faculdades, para conhecer, para vir treinar com a gente e aumentar esses jogadores de rugby do Piauí, né? Ruth Damares para o Universitário Esportivo. Então, o Parnaíba Rugby, que disputou, né, esse ano, na verdade, essa vaga com o Delta Rugby, acabou desistindo. O Parnaíba entrou, fez sua primeira participação oficial em um campeonato. Não deu, mas claro, o time continua com o preparo e tem continuidade agora. No Circuito Sevens, a primeira etapa acontece em Recife. É mais uma equipe piauiense que vai atrás de um bom resultado. E uma agenda movimentadíssima, além do Rugby Sevens, também o Beach Rugby, que também vai entrar aí, já é do preparo, da forma de preparo físico dos atletas do Parnaíba Rugby, então nada melhor do que juntar o útil ao agradável e também ser uma das modalidades em que eles podem aí estender um pouquinho os seus talentos, né, do Rego Monteiro. A gente que viu aqui a equipe feminina do Parnaíba Rugby também bem forte, começando, apesar de tudo, forte sobre o domínio das atletas do Delta, que já estão aí há um bom tempo buscando um pouco mais de experiência, acabaram de ser campeãs do Peak Nations e vão agora também para o torneio do Nordeste Sevens, que também é um torneio bem forte, muito importante, em que elas quase conseguiram aí o campeonato no ano passado e dessa vez pode ser que depois do ano passado de praticamente tudo bater na trave para as atletas aí do Delta, dessa vez pode ser um belo try na trajetória das meninas. Vamos trazer então um resumo para vocês do esporte nacional. Algumas notícias importantes nessa terça-feira, começando por Roland Garros, porque o Brasil começou bem esse classificatório do torneio. O Rogério Dutra Silva, o número 175 e terceiro melhor do país, largou com vitória na manhã de hoje. O paulista superou o tcheco Jan Hernich, número 189, por 6-4 e 6-3. Em busca de vaga na final da fase prévia, o Rogerinho encara o cabeça de chave número 32, o argentino Facundo Baganes, que está na posição 144 do ranking da ATP.
Já no tênis feminino, não deu para a número 1 do Brasil e 95 do mundo, a Teliana Pereira, nessa estreia do WTA de Estrasburgo, na França. A pernambucana, radicada no Paraná, foi derrotada pela norte-americana Alison Riske, número 43 do ranking, oitava favorita do torneio. Riske fechou o placar em um duplo 6-3. Agora essa americana encara a compatriota Madison Keys na segunda rodada do torneio. A Keys que bateu a espanhola Maria Teresa Toroflor a Tita por 7-6 e 6-2. Continuando no tênis, né, do Rego Monteiro, o mineiro André Sá, número 71 do ranking de duplas, estreou com o pé direito no ATP 250 de Nice, na França. O André e o seu parceiro Quattramates Pavic superaram a dupla formada pelo alemão Philipp Marx e o romeno Florin Mergia por 2-1, parciais de 1-6, 6-3 e 10-2. Sá enfrenta os vencedores do jogo entre os franceses, cabeça de chave 3, Julien Bettenel e o Eduard Vaselin, a parceria do Rames Junai e do austríaco o Michel Venus, da Nova Zelândia. E vamos falar de ranking, porque apesar de não ter jogado na semana passada, o Tomás Bellucci escalou uma posição em novo ranking da ATP. O paulista alcançou o lugar de número 108. Bom, o brasileiro está a exatos 50 pontos do grupo do top 100, que é fechado aí pelo ex-top 3, o russo Nikolai Davydenko. No Aberto da França, ele não defende nada e pode subir se avançar na chave. Lembrando, o Tomás Bellucci entra em quadra pelo Roland Garros próxima semana. Vamos continuar falando do ranking. O João Souza, o feijão número 2 do país, perdeu 3 postos e é o número 150. Já o Rogério Dutra Silva subiu 1 e está como número 175. Guilherme Clesar caiu 1 e é o 205. E o André Gens subiu 10 com as quartas em Heilbronn, na Alemanha, e passou a ser o número 223. Lembrando que o Gens está estreando agora no qualificatório de Roland Garros. Bora falar de NBB, porque ontem tivemos jogo de muita emoção e jogo de definição. E o Flamengo confirmou o favoritismo e está pela segunda vez consecutiva na final do Novo Basquete Brasil. A equipe carioca que fechou a série com 3-1 ao vencer o Mogi das Cruzes por 79-71 fora de casa no ginásio Professor Hugo Ramos. O duelo semifinal colocou em quadra o time de melhor campanha na primeira fase contra a surpresa do torneio. O Mogi que se classificou em 12º, a última vaga que dá lugar para as oitavas, e bateu na sequência as potências Pinheiros e Limeira no mata-mata. Já o clube rubro-negro, primeiro colocado na primeira fase, chegou à decisão do NBB para defender o título da competição. Na temporada passada, o Flamengo foi campeão diante do Uberlândia na final, e a equipe da Gávea ainda tem o incrível desempenho. Desde a primeira edição do torneio, em 2008 e 2009, o Flamengo ficou pelo menos entre os 4 melhores colocados. No duelo de ontem, o Flamengo esteve à frente do placar em grande parte da partida. No primeiro quarto, 18-13 para os cariocas, mas o Mogi reagiu e foi para o intervalo depois de anotar 21-14. No terceiro quarto, o clube carioca abriu vantagem com 29-16. E já na última parcial, o Mogi das Cruzes contou com apoio da torcida, fez 21-18, mas não evitou a derrota no placar geral. O cestinha do jogo foi o pivô Mence, do Flamengo. O norte-americano terminou a partida com incríveis 34 pontos. E agora? Flamengo vai conhecer o seu adversário do duelo entre Paulistano e São José. A série está 2-1 para a equipe da capital paulista e o jogo 4 acontece na próxima semana, na próxima terça, em São José. Horas 35 minutos, Universitária Esportiva vai para aquele intervalo para você descansar um pouquinho e na volta a gente fala sobre as novidades do futebol. Hoje tem Série B e claro, a gente ainda fala sobre a final do Campeonato Piauiense. Fica com a gente, Universitária Esportiva volta já. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remedar os pés do povo dançando uma sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria.
Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Bola na rede. Então vamos lá, são 11h37. É hora da gente falar sobre futebol, porque o dia tá recheado. Piauí que nunca viveu aí essa onda de Série B, mas hoje tem. Antes disso, a gente fala sobre futebol piauiense, porque quando a história da final parecia perdida pro Piauí, Vitor Cearense entrou em campo e marcou um golaço pro rubro-anil. Crédito dele e da equipe, mas o Vitor foi um dos destaques do primeiro jogo da final. Você acompanha agora um pouco mais na reportagem de Ruth Damares. Ele entrou ainda no segundo tempo e aos 12 minutos marcou um golaço para empatar tudo na primeira final do campeonato piauiense. Vitor Cearense, camisa 21, saiu do banco de reservas para mudar a história da decisão do campeonato piauiense. Paulo Moroni, técnico da equipe, disse que as circunstâncias fizeram com que Vitor entrasse em campo. Falou sobre o grau de dificuldade do gol marcado. Como escolher um jogador, automaticamente você põe um jogador de ataque, você está com 3 zagueiros, perde a função de ser zagueiro. Não é porque a gente trocou, que ele fez o gol. Ele é um bom jogador, a gente sabia que o chute forte ele teria uma possibilidade real. Da onde ele chutou, a gente não imagina que vai ser um gol, mas aconteceu. O jogador falou da importância do gol de empate, mesmo com um homem a mais dentro de campo, que o resultado o faz sonhar com o título. Foi um gol muito importante, né? Coloca a gente na briga novamente. A gente trabalha para isso ali, tá como opção pro professor, mas tem que estar pronto para quando entrar, poder dar conta do recado. E graças a Deus eu fui feliz ali no chute, consegui empatar o jogo e tem mais 90 minutos. Não tem nada decidido ainda. Nosso time mostrou que tem condições de ser campeão e vamos em busca desse título. A finalíssima do Campeonato Piauiense de 2014 acontece nesse domingo às 17 horas no Albertão. Ruth Damares para o Universitária Esportiva. Tá aí então, Vitor Cearense, destaque dessa partida. Ele que entrou no segundo tempo para mudar um pouquinho o esquema tático da equipe do Piauí e conseguiu esse gol e, claro, esse empate para a equipe do Piauí, que penou aí um pouquinho para poder segurar esse placar. Vamos seguir então falando de futebol piauiense. Agora a gente fala de Sub-19. Na verdade, vamos falar porque Sub-19 está sendo definido. A gente tem classificação do Grupo Centro e do Grupo Norte. O Piauí, que é o primeiro colocado do Grupo Centro com 10 pontos, seguido pelo River, segundo colocado com 8. Flamengo vem na terceira colocação com 5 pontos e o Picos é o quarto colocado com 4 pontos. Esse Grupo Centro que está quase definido, porque o Piauí é o primeiro colocado, já está classificado nesse Grupo Centro, enquanto no Grupo Norte, o Comercial tem 15 pontos, é o primeiro colocado, também está classificado. Agora para vocês um material especial sobre essas duas equipes. Enquanto o Campeonato Piauiense Profissional vai se despedindo dos torcedores, o Sub-19 vai para a fase de decisão. Mas no final de semana, 2 times já conseguiram a classificação antecipada para as semifinais. O Comercial, líder do Grupo Norte, e o Piauí pelo Grupo Centro. Valendo a 5ª rodada da competição, o Enxugarrato conseguiu emplacar 2-1 sobre o Picos. Não só mantendo a liderança, como também conseguindo a classificação. O time que no começo da temporada, o time se viu empatando com o Flamengo e em seguida perdendo com o placar elástico de 3-0 para a equipe do Picos. Depois, a equipe mudou o desempenho e venceu por 3 rodadas seguidas. O técnico Marcão fica feliz com o resultado,
mas reforça que não pode relaxar e pretende terminar a competição em primeiro no grupo. Graças a Deus a gente conseguiu já a classificação antecipada, e jogadores até parabenizados pelo resultado, pelo que eles se mostraram dentro de campo, fizeram o que tinha sido combinado, e agora nós não podemos relaxar, né? Porque já estamos classificados para a semifinal, trabalhar dobrado para que a gente na semifinal possa sair vitorioso. Eu acho que os 2 primeiros resultados não foram favoráveis. O primeiro a gente jogando dentro de casa, foi um empate com a equipe do Flamengo, o segundo jogo perdemos e depois tivemos uma sequência boa, e é o que eu passo para eles, futebol é o momento, então você tem que aproveitar ao máximo, não deixar passar, né, esse momento bom, procurar trabalhar agora, porque como eu já falei, porque já estamos classificados, a gente não pode descuidar, não pode relaxar, trabalhar mais ainda para que possa se manter nesse nível e consequentemente chegar na final. Já o Comercial tem um índice melhor, com 100% de aproveitamento, o time lidera o Grupo Norte com 15 pontos e 10 gols. O técnico Brinquedo lembra que o time começou o campeonato desacreditado, já que a equipe não tinha um planejamento para a temporada, e ressalta o bom desempenho dos meninos da base. O trabalho foi feito similar àquilo que a gente vem trabalhando com eles, nós fomos o último a montar a equipe, pegando atletas de outras cidades, como dizer, Campo Largo, depois de Barra, de Oeiras, São Pedro do Piauí, Juazeiro do Piauí. Aí os meninos todos ficaram focados e ao mesmo tempo motivados para esse campeonato, porque dá 2 vagas para a Taça São Paulo. E a gente fez aquele trabalho com eles, fazendo um trabalho para que a gente, como eu falei, todos aí eles têm condição de estar e já estar no profissional, fazer aquilo que trabalhou a semana para que consiga o que vem conseguindo. Vá para Teresina, já pensar, a gente sempre pensa no próximo adversário, mas como a gente já está classificado, independente de resultado, o importante é porque a gente vai mudar o time, vai botar aqueles que não vinham com condição de jogo, né? Para poder, na hora de precisar, o principal que é a semifinal, que a gente espera passar para a final, eles lá ficar também a jogar aí, e lá em Piripiri a gente vai fazer algumas mudanças. As 2 equipes voltam a campo nesse sábado para a rodada decisiva do Sub-19. O Piauí enfrentando a equipe do River e o Comercial jogando com o 4 de julho. O primeiro colocado do Grupo Norte enfrenta o segundo colocado do Grupo Centro. Já o primeiro do Grupo Centro enfrenta o segundo do Grupo Norte. Ananda Amati para o Universitário Esportivo. Então, Piauí e Comercial já classificados aí para a próxima fase. Vou só repassar os resultados, na verdade, classificação do Grupo Norte, tá? Comercial, primeiro colocado com 15 pontos, o 4 de julho é o segundo com 9 pontos, terceira colocação o Parnaíba com 6 e o Caiçara, mais uma vez, tá na última colocação sem pontuar. Então tá aí, Piauí Comercial que passou 2 anos de portas fechadas aí, na verdade o time. O Sub-19 a gente não lembra a última vez que o Sub-19 do Comercial atuou. E então a gente tá vendo um bom desempenho dessa equipe, treinado pelo Brinquedo, que tem uma história no Comercial, tem história no futebol piauiense. E aí, vamos ver como é que ficaria um confronto de final entre Piauí e Comercial. O Piauí que está em busca do bicampeonato e participação, claro, mais uma vez também na Copa São Paulo. E não é só no gramado que a gente tem novidade hoje não, Neila, correto? Claro, hoje é dia de decisão nos tribunais, viu? O Tribunal de Justiça Desportivo do Piauí tem julgamento aguardado, principalmente pelo pessoal do River. Porque hoje teremos aí 5 jogadores indiciados para o julgamento, mais um processo do ano do futebol piauiense: o Everson, goleiro do River, o Silas, atleta do Piauí, o Binha, do Piauí, o Eduardo, zagueiro do Piauí, e o Jorginho, lateral do Piauí. Ou seja, por que o resultado tão aguardado pelo River? O Piauí pode ficar sem 4 jogadores para o último jogo da final do Campeonato Piauiense, que vai fazer o Moroni, técnico da equipe, modificar esse esquema tático obrigatoriamente, né? Ainda mais sem o Rafael Freitas, também pode acabar causando outra movimentação. Além também da lesão do Rafael Negão, que pode, apesar dele ter saído normalmente do estádio, ainda pode preocupar ele, ainda pode virou dúvida no meio dessa semana. E aí, situação difícil. Hoje às 18h30, então, lá no TJD, temos essa definição, esse julgamento que deve começar
mesmo às 18h30, porque hoje à noite tem jogo lá no estádio Albertão, depois toda a movimentação fica por lá, e a gente fica aguardando esse resultado dos 5 jogadores, o goleiro do River e os outros 4 jogadores do Piauí. Falando da situação do Rafael Negão, a gente conseguiu falar ontem com o Rômulo Santiago, o preparador físico do Piauí. Ele afirmou que o Rafael Negão passa por exames hoje, tá? Pode ser que participe desse jogo, mas ainda a situação difícil pro Rafael Negão. A gente que espera esse resultado também de hoje lá no CT do Piauí. São 11h46. O Universitária Esportiva vai para um rápido intervalo. Na volta, as informações a respeito do jogo de hoje à noite. Série B do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Sampaio Corrêa. Clube do Vinil. Um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9h, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. 11h47. A gente volta então falando do que interessa na terça-feira, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Albertão vai ser palco hoje justamente de uma partida da Série B. Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam pela 6ª rodada e vivem situações diferentes. E ontem as duas equipes fizeram um reconhecimento do gramado. Material agora dessas duas equipes com Pamela Maranhão, começando com o material da equipe do Vasco. Buscando reduzir o impacto no lucro do Vasco por conta dos mandos de campos perdidos ainda no Brasileiro do ano passado, após uma confusão generalizada entre a torcida do Vasco e Atlético Paranaense, o time Cruz Maltino tem feito um tour pelo país, tendo mando de jogos em Cuiabá, Campo Grande e agora Teresina. O mando de campo é nosso, o apoio é nosso, respeitamos o Sampaio, mas vamos impor um ritmo forte para vencer o jogo. É uma opção, né? E nós temos também uma torcida calorosa, fervorosa. A ideia era o jogo em Recife, teve o cancelamento, a nossa programação estava para Manaus, aí mudamos, mas a recepção foi carinhosa e nós esperamos retribuir esse carinho. Adilson conta com a volta do volante Pedro Ken e do atacante Edmilson, que ainda não haviam jogado pelo Brasileiro neste ano. Apesar disso, o treinador não confirmou na equipe titular. O time já está definido, eu já acompanhei o Sampaio, eu tenho que ter alguns cuidados no aspecto físico, né, com alguns jogadores. Estão recuperados, eu tenho que ter alguns cuidados, né, alguns voltaram, você muda um pouquinho em relação ao que vinha trabalhando, porque nós temos a saída do Douglas, então para que eu não lance todos ao mesmo tempo, já com a preocupação de substituí-lo, eu acho que eu preciso conversar, como fizemos em outras vezes, né? O futebol é grupo e quando esse grupo for solicitado, vai procurar corresponder, aproveitar a oportunidade, independente das ausências importantes, né, de jogadores que vinham jogando e bem. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Tá aí então o material do Vasco. Quem falou ontem é Adilson Batista. E agora vamos saber do Sampaio Corrêa, então, que também fez reconhecimento de gramado ontem. Hoje, às 21h50, o estádio Albertão será palco da 6ª rodada da Série B no Brasileiro. Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam na disputa de 3 pontos cruciais para ambas as equipes. O Sampaio vem com o desfalque de William Corrêa, expulso no jogo contra o ABC, e Jonas, que sentiu o tornozelo no mesmo jogo. Mas o técnico Flávio Araújo se mostrou confiante para a partida. 4 jogos, 4 pontos.
Nós temos um jogo a menos, né? Estamos na 16ª posição. Vemos um jogo fora de casa lá em Rio Grande do Norte contra em Santa Cruz, perdendo de 1-0 para o ABC. E vamos em busca agora de uma recuperação. Sabemos que é contra um grande Vasco, um time tradicional, que tem uma grande equipe, mas nosso time tem um bom grupo. Tem um grupo qualificado. Esperamos realmente que os jogadores possam jogar com personalidade, com determinação e confiança, para que nós possamos surpreender o Vasco e conquistar uma vitória, porque o objetivo é se aproximar do G4. Olha, com relação à equipe, nós perdemos um jogador por expulsão, né? O William Corrêa foi expulso no jogo passado. E com relação a uma ou outra substituição no aspecto técnico, tático ou físico, eu vou deixar para definir na pré-eleção. O fator camisa pesa contra o Sampaio Corrêa, segundo o técnico Flávio, mas ele está empolgado com os possíveis torcedores que o time possa levar até o estádio, frisando que o fator torcida não deverá abalar os jogadores. Bem, né? Como o Vasco é um time muito grande a nível nacional, logicamente que vai ter uma torcida em grande maioria, 80%, né? Mas os 20%, né, dos torcedores do Sampaio, que moram no Maranhão, que moram no Piauí, com certeza vão comparecer, vão nos ajudar, porque sabemos que esse jogo é importante para nós. Mas o Vasco, lógico, pelo fato de ser grande, vai ter muito mais torcedores, mas o nosso time já está adaptado a jogar contra time de grande torcida, e esse aspecto não vai influenciar negativamente na nossa equipe. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo. Então as movimentações de Vasco e Sampaio Corrêa. Vou só ressaltar que o Sampaio também não conta ainda com o lateral esquerdo Totti, de Altos, aqui pertinho, 40 minutos de Teresina. O Totti, que tá lesionado, só vai voltar mesmo para a equipe depois da Copa do Mundo, e também mais uma vez é baixa para essa equipe do Sampaio Corrêa. Ontem a gente também teve o treino do Marino, que chegou agora nessa equipe e pode ser uma opção para essa substituição aí, tanto do Jonas, era um nome para substituir William Corrêa caso não fosse utilizado o Maracanã, mas acredito que ele possa acabar entrando para essa partida. E o Vasco, esperado, veio com os desfalques esperados aí. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, mas vamos falar de um personagem especial dessa equipe do Sampaio Corrêa. Quem é do Rego Monteiro? O Sampaio, que claro, tá vindo em ascensão aí nos últimos anos aí, e tem destaque nessa equipe. 2 piauienses que estão fazendo parte dessa equipe desde 2013, ajudaram o time a chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Conheça agora então um pouquinho da história do Jonas. Desde 2012, o Sampaio Corrêa vem em ascensão no futebol brasileiro. No ano passado, a equipe maranhense conseguiu voltar à Série B numa campanha que o fez terminar com o vice-campeonato da Série C. Com um elenco de destaque, a Bolívia Querida teve a ajuda de 2 piauienses que contribuíram muito nos resultados. Um deles é o lateral esquerdo Totti, que em 2013 foi eleito o melhor lateral do piauiense quando atuava no River. O outro jogou a Série D em 2012, justamente no grupo do Sampaio Corrêa. O teresinense Jonas atuou pelo Comercial e pelo Piauí, e agora é um dos nomes de referências no meio de campo maranhense. De volta ao Albertão, onde atuou pela última vez em agosto de 2012, justamente quando enfrentava o Sampaio, Jonas não esconde a satisfação e acredita no resultado positivo do tricolor de aço. Tá mais de 1000, né? Fico muito feliz de poder voltar aí com essa torcida maravilhosa. A gente sabe que o calor do nosso torcedor é muito importante, né? A gente sabe que a gente não tá longe de casa, né? Maranhão bem aqui do lado, eu acho que o Vasco tá mais longe de casa do que a gente. Então, se Deus quiser, sair com um grande resultado positivo e sair vitorioso. Conto com o apoio de todo torcedor, né? Que vem prestigiar aí. Eu acho que torcer mais pelo Sampaio, né? Que é aqui de pertinho. Mesmo com o time na 16ª posição, Jonas acredita que o Sampaio pode conseguir uma vitória nesta terça-feira. A equipe tá jogando bem, tá muito bem, né? Falta apenas corrigir uns erros, né? A gente sabe que em jogos, em mínimos detalhes, a gente perde, né? Então eu acho que a equipe dá a volta por cima e se Deus quiser conseguir um resultado positivo. Contra o Vasco, Jonas não vai poder atuar. O teresinense torceu o tornozelo no jogo contra o ABC e não participou do treino ontem no Albertão. Sem o volante, Flávio Araújo deve promover a estreia de Marino, que chegou agora ao time e já está regularizado. Matéria de Pamela Maranhão e Neila do Rego Monteiro para o Universitária Esportiva. Tá, então
Jonas, quem acompanhou o futebol do Piauiense 2012, naquela época de ainda definição do Campeonato Piauiense, teve o primeiro torneio da movimentação para definir quem iria para a Série D. Jonas estava no comercial de lá, e 2000. Foi campeão com o Polozzi, torneio, justamente. Capitão Cleiton, que depois que nesse ano atuou pelo Coriçaba. E participou justamente dessa Série D no grupo, que tinha misto, tinha Sampaio Corrêa, tinha Comercial. Foram 2 jogos do Sampaio Corrêa e Comercial. O primeiro jogo lá em São Luís, 6-0 pro Sampaio. E o segundo aqui em Teresina, no estádio Albertão, 1-0 pro Sampaio Corrêa. O Jonas estava nessa equipe. Depois disso, 2013, foi convidado a estar presente na equipe de Sampaio Corrêa e ajudar aí, depois do título da Série D, a chegar, a voltar, na verdade, para a Série B do Campeonato Brasileiro. E desde que também o Flávio Araújo voltou para essa equipe, foi justamente quem levou o Jonas e o Totti para essa equipe do Sampaio Corrêa. O Jonas e o Totti têm sido titulares dessa equipe. Felizmente o Jonas não vai poder atuar nessa partida, nem o Totti. Então os 2 jogadores de casa não vão poder estar presente aí para essa partida. E a gente acaba chamando a atenção para outro destaque da equipe do Sampaio Corrêa, que apareceu justamente para os piauienses ou para aqueles que não acompanhavam muito aí a situação a respeito do futebol maranhense até aquela época, em que justamente 2012 foi justamente o Pimentinha que chegou aqui com camisa 18 em Teresina para enfrentar o Comercial. Deu uma movimentação estrondosa na equipe e continua lá e continua sendo um dos atletas mais perigosos dessa equipe do Sampaio Corrêa, que, claro, ganhou diversos outros nomes com que as equipes possam se preocupar, mas pela proximidade do que a gente já viu do futebol do Pimentinha, pode ser também, mais uma vez, a aposta no segundo tempo do técnico Flávio. Pimentinha que justamente estava com o Flávio em 2012, quando ele conquistou o título da Série D pelo Sampaio Corrêa, saiu da equipe, foi pro São Caetano e voltou no ano passado, junto com o técnico Flávio, também para ajudar essa equipe na Série C e agora na Série B. Pimentinha que é reserva, mas quando entra em campo, com certeza dá trabalho para os adversários. Palmeiras que eu diga. E é, sim, a aposta aí do técnico Flávio Araújo para essa partida. Vamos ficar aguardando, claro, esse jogo de hoje. Muitos personagens aí vão estar em campo para você que é torcedor acompanhar. Lembrando, ingressos ainda estão à venda, estava sendo feita venda online, mas aqui em Teresina você compra lá na bilheteria do estádio Albertão. Os ingressos variam de R$30 a R$80, com todas as áreas aí vendendo meia entrada. Então, vai em busca desse ingresso. O jogo começa às 21h50. Passar então a rodada completa da Série B hoje para vocês. Teremos Oeste e Santa Cruz às 19h30. Tem também Ponte Preta e Vila Nova às 19h30 lá no Moisés Lucarelli. Ainda teremos Avaí e Paraná no mesmo horário. E no mesmo horário ainda Atlético Goianiense e ABC. Fechando esse horário, América Mineiro e Joinville. Além do que a gente tem também aqui em Teresina, só que às 22 horas, Vasco e Sampaio Corrêa. Teremos também Náutico e Portuguesa. Luverdense e Boa Esporte. E para fechar, então, Icasa e Bragantino e América de Natal e Ceará. Então tá aí, é isso, Universitária Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com as novidades do que aconteceu no Campeonato Brasileiro Série B, nessa partida entre Vasco e Sampaio Corrêa, e também as últimas novidades a respeito do julgamento que vai acontecer hoje no Tribunal de Justiça Desportiva e os rumos que, claro, o Campeonato Piauiense, essa segunda partida da final, pode levar. Tudo isso e muito mais amanhã aqui na sua FM Universitária 96,7. Por hoje, obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz arte. Rendimento real do trabalhador cresce 4% nos últimos 12 meses. CPI da Petrobras no Senado houve ex-presidente da estatal. 21 milhões de pessoas no mundo são vítimas de trabalho forçado, segundo OIT. Polícia Federal realiza operação no Mato Grosso. Itaquerão vai ter mais um jogo oficial antes da Copa a pedido da FIFA. Exército tailandês decreta lei marcial no país.
Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, depõe neste momento na CPI da Petrobras no Senado. Ao vivo os detalhes agora com Priscila Mazenotti. Boa tarde.